A graça e a paz, amados. Sejam bem-vindos a mais um Encontro com Jesus. E nessa noite eu gostaria de convidar vocês a abrir a palavra no livro de Efésios, capítulo 1. Não se preocupem, não sou eu que vou pregar, é a pastora. Eu só vou fazer a abertura, amém, amados? Me acompanhem no versículo 6. Vamos ler o 4 em diante. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua bondade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Agora vão comigo até o versículo 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Amém? Então, amados, eu compartilho com vocês essa palavra nessa noite, antes de nós entrarmos em louvor e adoração a Deus. Por quê? Muito simples. Sempre que nós começamos o louvor aqui, eu percebo, porque eu fico ali no computador, que as pessoas interagem muito no chat. E não há problema nenhum na interação. Não há nenhum problema nessa troca, nessa saudação. Aliás, ela é maravilhosa, porque eu percebo ali que nós somos uma congregação, amém? E isso é muito legal. As pessoas já se conhecem pelo chat, as pessoas já se dão a paz do Senhor, já se cumprimentam. É como realmente se nós estivéssemos entrando pela porta da noiva, pela porta da igreja e cumprimentando os irmãos e abençoando uns aos outros. E eu acho isso maravilhoso, fantástico mesmo, inclusive dou testemunho sobre isso. Mas a questão é que no momento do louvor e da adoração, nesse momento eu falo para vocês muito sinceramente, e aliás eu tenho um problema de sincerocídio. Se não entendeu ainda o que significa isso, é morte por sinceridade ou excesso de sinceridade. Mas o que eu compartilho com vocês agora, do fundo do meu coração, não recriminando ninguém, mas compartilhando algo que me inquieta. Eu gostaria que no momento do louvor e da adoração não houvesse sequer um comentário no chat. Mas que nesse tempo nós todos juntos realmente adorássemos ao Senhor. Aproveitássemos essa oportunidade para ter um encontro com o Senhor. Eu sei que algumas pessoas que estão acompanhando pela internet, que esse culto é o culto da semana, porque não tem uma igreja onde congregar. Então esse é o lugar de congregar. E o louvor, amados, é aquilo que nós damos a Deus. A adoração é a nossa oferta nessa noite. E em todas as noites, em todos os cultos, sejam eles presenciais ou online. Então, se nós estamos adorando ao Senhor, nós estamos ofertando o nosso coração a Ele, ofertando a nossa entrega, a nossa rendição. Mas a palavra, essa é para nós. Agora, qual é o nome mesmo disso? O nome é culto. Se é culto, é um culto a Deus. Então, aquilo que nós podemos ofertar ao Senhor é no momento de louvor e da adoração. E eu compartilho com vocês algo que eu compartilhei na vigília da semana do meu aniversário. Foi semana passada? Foi, né? Então, na vigília, no final da vigília, o Senhor me lembrou de um testemunho. E eu vou compartilhar isso contigo até para te incentivar a te entregar mais ao Senhor, a te render mais ao Senhor. E para fazer isso em comunhão. Essa é a chave dessa noite. Por isso que eu falo, agora vocês podem escrever no chat, tá, irmãos? Depois, na hora, eu quero te fazer esse convite, então, de não escrever, mas de render-se. Eu não sei se vocês conhecem o livro Glória, escrito pela Ruth Heflin. Esse livro é um livro que, para mim, ele marcou e impactou completamente a minha vida. E a Ruth, ela compartilha ali ensinos sobre adoração que Deus ensinou para ela e para a família dela nos momentos de adoração, mas adoração verdadeira, irmãos. Não aquela coisa de estar pensando em outras coisas, estar pensando nas responsabilidades da semana, do dia, naquilo que aconteceu e não consegue focar com Deus de verdade.
E a Ruth, em um certo momento, ela estava com uma equipe de mais 29 pessoas em Jerusalém. E o Senhor tocou no coração dela e desses outros 29, ou seja, 30 pessoas, para adorar o Senhor. E eles entraram em adoração profunda. E adoraram, e adoraram, e adoraram, e cantaram, e adoraram em línguas, e dançaram. Eles conseguiram se render ao Senhor. No final daquele momento ali, o Senhor falou, ou em algum momento lá, o Senhor falou assim para ela: semeia no céu, que eu semearei na terra, como consequência da tua semeadura. Presta atenção. Enquanto nós semeamos no céu, o Senhor semeia na terra. Amém? Então, a nossa adoração, ela é semente no reino espiritual. Aí vocês podem pensar, nossa, que bonito isso, né? Mas quando é que a gente pode ver isso? Bom, ao compartilhar esse testemunho, a Ruth, ela contou que ela ficou sabendo posteriormente que no outro lado da cidade, 30 judeus ortodoxos, não cristãos, não messiânicos, judeus ortodoxos, eles estavam juntos e eles foram visitados pelo Espírito Santo no mesmo momento que os outros jovens cristãos estavam adorando o Senhor. Todos eles foram visitados, tiveram essa experiência tremenda, se converteram a Cristo, foram batizados com o Espírito Santo. Semeia, enquanto nós semeamos no céu, o Senhor semeia na terra. E é por isso que é tão importante os momentos de louvor e de adoração. E nessa noite, eu quero relembrar o que está escrito em Efésios 1, tanto no versículo 6 quanto no versículo 12, que falam que nós fomos criados, irmãos, para o louvor da sua glória. Nós fomos criados não para que nós sejamos abençoados e vivamos uma vida boa aqui nessa terra. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então eu quero te convidar nessa noite a que tu feche os teus olhos e que juntos, cada um de nós, eu não sei em que cidade que vocês estão, em que país que vocês estão, mas que juntos, e mesmo vocês que vão assistir esse culto daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, talvez daqui a alguns anos, que vocês juntos adorem conosco. Porque para Deus não existe ontem, hoje ou amanhã. Para Deus o tempo é sempre presente. Então se tu estiver assistindo esse culto daqui a um ano, é presente. Adore ao Senhor. Junte-se a nós para semear nos céus, para que o Senhor semeie na terra. Talvez conosco não aconteça como aconteceu com a Ruth, de ela imediatamente saber o que aconteceu, de descobrir esse testemunho. Talvez a gente nunca vá saber a colheita da nossa adoração, mas eu tenho convicção plena que se juntos nós semearmos nos céus, e quanto mais de vocês entrarem juntos, se renderem juntos, maior será a semeadura. E quanto maior a semeadura, irmãos, maior é a colheita. Porque a colheita não é do mesmo número. Naquele dia Deus quis falar com a Ruth e fez 30 por 30. Mas Deus pode dar a multiplicação para a semente de acordo com a intenção dele. E se a intenção dele hoje é multiplicar por 30, será por 30. Ou 60, quem sabe 100 por 1. Mas o que eu sei é que Deus quer ter um encontro contigo e comigo. E o Espírito Santo está sedento para se revelar ao teu coração, ao meu coração, de uma forma íntegra, especial, poderosa e transformadora. Então feche os teus olhos, amados, e vamos adorar o Senhor. Pai querido, Jesus querido, e Espírito Santo querido também, nós, Senhor, entramos em tua presença nessa noite, reconhecendo, Senhor, que somos falhos, reconhecendo nossa humanidade, as nossas teimosias, pedindo perdão a Ti, Senhor, por tudo isso, pelos pecados que cada um de nós cometeu nesse dia, Senhor. Pedimos perdão pela dureza do nosso coração, por sermos tão arrogantes e acharmos que podemos
fazer o que queremos da nossa vida, que podemos decidir a hora que vamos orar, a hora que vamos adorar, sem compreender que fomos criados para o louvor da tua glória. Então, o Senhor quer de nós uma vida de comunhão, uma vida de oração, uma vida de intimidade, não somente momentos, mas que nós, não momentos que nós decidimos, mas que nós andemos na dependência do teu Santo Espírito, ouvindo claramente a tua voz, parando tudo se for preciso, para estar atento a ti e para te obedecer imediatamente. Querido Senhor, tu és muito bem-vindo na minha casa, na casa dos meus irmãos. Tu és bem-vindo nesse culto. Senhor, eu peço que tu envie os teus anjos para a casa de cada um. Aqueles anjos, Senhor, daquele tipo que sem parar tem dito diariamente: Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor do Universo. Aqueles que te adoram todos os dias sejam enviados para cada casa, para essa casa aqui também, Senhor. E nós possamos ser conduzidos pelo teu Santo Espírito em adoração sincera, verdadeira, em rendição total a ti, Senhor, para que se saiba que só o Senhor é Deus e que nessa noite nós reconhecemos que fomos criados para o louvor da tua glória e unicamente a ti. Queremos adorar, queremos amar, queremos render louvor, render adoração e ofertar a ti, Senhor, o nosso coração, que ainda que seja tão imperfeito e tão cheio de mania, Senhor, é o nosso bem mais precioso que nós temos e nós colocamos aos teus pés, Senhor, porque sabemos que tu és a excelência da vida, o caminho perfeito, o amor mais poderoso. Tu és, querido, tu és, Senhor. Vem e toma o teu lugar em nossos corações. Vem e toma o teu lugar em nossas vidas. Nos rendemos a ti, querido, e te agradecemos, porque tu nos resgataste de uma forma tão maravilhosa. E queremos te adorar nessa noite, por tudo que tu és, e não pelo que tu podes fazer por nós, mas por tudo que tu és. Oh, maravilhoso Deus, maravilhoso Deus. Bem-vindo, 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 Senhor. Adora o Senhor, amados, adore ao Senhor. Deixa fluir do teu coração as palavras que virão aos teus lábios e te renda ao Senhor, em nome de Jesus. Oh, Rabacaxi Tarás, Nia Sobaixi Canto Balassu, Dios ti asturi abaixi badaço comantielas. Turaishi canto barahasturi edarashi elabas. Bem-vindo, Senhor, bem-vindo, Senhor, bem-vindo, Senhor. Aleluia. A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Que a graça e a paz do Senhor Jesus e a comunhão seja transbordante nas nossas vidas. Amém, queridos? Vamos orar então, queridos. Ora balaramasti andaramais, rebahalasturi bahliastu yohobi andain, recanterimasti halai esteribai adarai, rebahlastu yohobi andaramant,
Recasti calabach lastuyo royo starobaya derimand. Reba helabastori alaramas. Resti barri calabaya rastori alaramas. Oh Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Você pode repetir? Diga, amados. Eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se em mim o teu querer. Rama helastiba laramastori anderemas. Reba helastara larayash. Ori cantoro hobialaramas. Ah, Senhor, todo ser que respira, louva o Senhor. Nós declaramos e ordenamos que a nossa alma louve ao Senhor. Senhor, derrama teu óleo de alegria do alto da nossa cabeça até a planta dos pés, por fora e por dentro. Se não há motivo para nos alegrarmos, que nós venhamos a nos alegrar na nossa salvação, porque temos o nosso nome escrito no livro da vida, e isso é motivo de grande alegria. Ordenamos que a nossa alma se sujeite ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Oh Senhor, louvado e bendito seja teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia, queridos. Bom, hoje, 22 de janeiro de 2021, glória a Deus, né? Hoje se cumpriu os 21 dias de jejum, de oração. A gente continua orando, porque a oração nunca acaba. Amém, amados? Mas terminamos os 21 dias de ungir as nossas portas, né? Declaramos o Salmo 23 e declarando que praga alguma chegará à nossa tenda, à nossa casa, à nossa família, porque o Senhor coloca um guarda à nossa porta. O Senhor nos guarda e nos livra de todo o mal. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, amados, então vamos orar e entregar esses 21 dias de oração, de jejum ao Senhor. Amém? Foram 21 dias que o Senhor falou todos os dias conosco. Não houve dia em que o Senhor não tenha falado conosco, amados. E o Senhor com certeza falou ao teu coração. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que Tu nos deste, Senhor, de estarmos orando, jejuando, Senhor, neste propósito, Senhor, em nome de Jesus, de ungirmos as nossas casas, mas o mais importante, Senhor, de estarmos orando, dobrando os nossos joelhos pela manhã, cedinho ainda, Senhor, ainda em jejum, Senhor, escorregando da cama e orando ao Senhor, em línguas, Senhor, em línguas celestiais, Senhor. Ah, Senhor, derrama sobre o teu povo, Senhor, aviva teu povo, Senhor. Ah, Senhor, derrama uma unção de cura extraordinária, Senhor. Ah, Senhor, para que venha, Senhor, realizar sinais, prodígios e maravilhas em Teu nome, Senhor. Aonde houver tristeza, que a alegria venha, Senhor. A tristeza bata em retirada, Senhor. Aonde houver enfermidade, Senhor, que a Tua cura venha, porque na cruz do Calvário o Senhor levou sobre si toda a dor, toda enfermidade, toda tristeza, tudo que havia em nós e contra nós, Jesus levou sobre si. Amém, amados? Se Ele levou, significa que eu não preciso carregar os fardos pesados, porque Ele já levou. Ele diz, o meu fardo é leve e suave. Então, tudo aquilo que tem nos trazido peso, preocupações, não é nosso. Amém? Então vamos colocar na cruz do Calvário, depositar aos pés da cruz todas as nossas preocupações, todas as angústias, todas as tristezas, todas as dúvidas, porque o Espírito Santo de Deus nos vivifica,
tira todo peso, tira a dúvida, traz alegria. O Espírito Santo de Deus nos consola, e porque Ele é o amigo do noivo, Ele nos conduz pelo bom caminho, Ele nos avisa, não vá por aqui, não faça assim, faça diferente, levanta, não pare, porque, amados, não é tempo de parar, é tempo de andar. E se você está andando muito devagarinho, eu sugiro que você se levante e corra para como se diz, não perder aquele tempo que você ficou parado. Que nessa corrida você recupere este tempo. Amém, amados? Porque os dias são maus e serão mais ainda, mas o Senhor também diz o quê? Aquele que confia em mim, aquele que está em mim, mal algum lhe sucederá. O Senhor vai guardar, assim como guardou o seu povo desde Gênesis até Apocalipse, né? Até os dias de hoje, o Senhor tem guardado o seu povo. Mas se você precisa ver e ouvir, leia a Bíblia, queridos, está tudo lá. Leia o Antigo Testamento, leia o que o Senhor fez para tirar com um braço forte o seu povo do Egito, com todas as 10 pragas, com tudo mais que aconteceu, com as maravilhas que aconteceram lá quando no Vale de Jaboque, quando o povo parou e pensou, e agora? Não temos mais para onde ir, estamos encurralados, não temos para onde fugir. E o Senhor disse a Moisés, atravesse o rio, o mar, né? E o mar não se abriu antes, eles precisaram colocar os pés. Então, amados, você está precisando dar um passo de fé, você está precisando andar pela fé, você está precisando se mover pela fé. Não ficar dizendo assim, se o Senhor quiser, eu peço que Ele me faça isso, faça aquilo, que Ele dê um sinal. Senhor, confirma. E é a confirmação da confirmação da confirmação, e você fica parado, emperrado, como ainda falei essa semana, como um burro, o bichinho burro, aquele lá que diz que quando ele empaca, só a graça de Deus e o fogo num determinado lugar lá para que ele saia correndo, né? Então, que nós não venhamos ser pessoas que ficam empacadas, amém? Porque o Senhor nos fortalece, o Senhor nos corrige, o Espírito Santo de Deus nos mostra a direção, nos vivifica, nos dá a palavra de esperança, de alegria, da mesma forma que nos disciplina, que nos puxa as orelhas, que nos alerta, mas o Senhor, o bom Pai, disciplina quem ama. E nós temos um excelente Pai. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, Senhor, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos, Senhor, em consagração durante esses 21 dias, Senhor. Tem sido dias tremendos, dias maravilhosos, de escutarmos a Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra, ela vivifica, Senhor. É muito impressionante. Nós abrimos a palavra e lemos aquilo que já lemos muitas e muitas vezes. Mas quando estamos em consagração, Senhor, a Tua palavra, ela vem recheada de significados. Ela vem viva, verdadeiramente um pão vivo, Senhor. Nós percebemos que a Tua palavra, ela é viva, ela traz alimento, ela fortalece ao fraco. A Tua palavra nos enche de alegria, Senhor. Hora balaramasti andarabi arlastoyemanas rebahlastorio holbasti taraman recalastaраlarabastori ederimas. Senhor, glórias a Ti, Senhor. Glória a Deus. Glória, glória, aleluia, ao único digno de honra, louvor e adoração, Jesus Cristo, o de Nazaré. Amém? Aqueles irmãos que tiveram algum testemunho impactante por esses 21 dias, que possa estar compartilhando, né? Possa escrever o seu testemunho, para que nós possamos ler ele, porque quando nós contamos, amados, os nossos testemunhos, aquilo que o Senhor falou, a impressão, as coisas que o Senhor tem nos mostrado, como
fortalece o outro irmão, como traz alegria. E a gente pensa, Senhor, assim como o Senhor fez lá com o pastor João Carlos, assim como o Senhor fez lá com a irmã, com a pastora Sanderlina, lá com o meu irmão, faz comigo também, Senhor. Eu também sou teu filho, também sou tua filha. Então, Senhor, me ajuda, Senhor. Porque nós precisamos, Senhor, amados, nos mover em fé. Em fé. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas nós cremos. Amém? Glória a Deus. Eu não precisei, nós não precisamos, não chegamos a precisar ver Jesus ressuscitado. Ver ele andar os 40 dias aqui pela terra, porque pela fé nós cremos, porque pelo nome de Jesus nós oramos e todas as coisas nos são sujeitas no nome de Jesus Cristo, o de Nazaré. Amém, amados? Glória a Deus. A Maria José fala de uma experiência. Na hora do louvor, o Espírito Santo me lembrou do salmo que li hoje, que é o Salmo 105, e senti em falar ele novamente e repetir 2 vezes, e pude contemplar as maravilhas do Senhor. Vamos ver o que consta no Salmo 105. É isso? Isso, vamos ver. Olha que tremendo aqui. Eu tenho aqui na minha Bíblia o Salmo 105 com algumas datas. 21 de abril de 2017, 19 de março de 2013, João Carlos Marques. E é interessante, que eu acho que, não sei se é 21 de abril de 2017, aqui está escrito. Que os irmãos lá de Brasília estavam aqui. O Afonso, a Heloísa, a mãe, a sogra, a irmã. Glória a Deus. É muito interessante, amados, você anotar na sua Bíblia alguma palavra que o Senhor deu, os dias, porque passa um tempo, tu chega ali e olha assim, nossa, como aquilo fala com a gente, nos traz lembranças, nos traz esperança. Amém? Então vamos ler. Salmo 105. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele e louve-no, relatem todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Ó descendentes de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus, seus decretos são para toda a terra, e ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações da palavra que ordenou. Da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo:
Não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição. E a palavra do Senhor confirmara o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor do seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários, e mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou o seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais milagrosos e as suas maravilhas na terra de Cã. Ele enviou trevas e houve trevas, e eles não se rebelaram contra as suas palavras. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou e enxames de moscas e piolhos invadiram o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva e raios flamejantes por toda a sua terra. Arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra, e consumiram tudo o que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da sua virilidade. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou codornizes e saciou-os com o pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água, que escorreu como um rio pelo deserto. Pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abraão, fez o seu povo sair cheio de júbilo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Dê-lhes as terras das nações deu-lhes as terras das nações, e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia! Isso tudo, amados, já se cumpriu e tem se cumprido na vida do povo de Deus, né? Lá, isso aqui fala da aliança de Deus com Abraão. Tudo se cumpriu. Tudo. Então, queridos, e isso era no tempo da lei. Aliás, aqui ainda nem tinha lei ainda, né? Depois que ele saiu, tirou seu povo do Egito, lá no Monte Sinai, que o Senhor deu as tábuas das leis para Moisés. Então, a partir dali que eles passaram a ter uma lei escrita por Deus para seguir. Porque até então eles seguiam as leis dos seus governantes, dos seus algozes, né? No caso aqui era os egípcios. Mas então, queridos, imagina hoje, amados, se Deus cuidou, livrou o seu povo, realizou sinais, prodígios e maravilhas na terra de Cã, para exaltar o seu nome, para mostrar para para os governantes, para os povos daquela época, que o povo israelita, que os judeus eram os seus escolhidos, o seu povo querido.
E imagina hoje, amados. Imagina hoje, no tempo da graça, que Jesus veio em carne, nasceu da Virgem, andou aqui nesse planeta, realizou sinais, prodígios, maravilhas, né? E morreu na cruz do Calvário, levou sobre si todos os males, todas as doenças, todas as enfermidades, se fez maldição no meu lugar, no teu lugar, no nosso lugar, e ressuscitou ao terceiro dia. Então, queridos, não leve julgo nenhum. Se está pesado, o teu coração está pesado demais, essa angústia, abre a tua boca, teu coração diz: Senhor, eu rejeito tudo isso, porque está escrito, e eu creio naquilo que está escrito, que na cruz tu levou toda a angústia do meu coração, toda a tristeza da minha alma, tu levou sobre si toda a doença, toda a enfermidade, tudo que havia contra mim, a minha família, os meus irmãos, tu levou sobre si. E eu hoje reivindico os benefícios da cruz do Calvário sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Porque isso é uma herança para aqueles que, pela fé em Jesus Cristo, recebem, queridos. Amém? Então, nós recebemos esta herança. Eu recebo esta herança. Diga aí, eu recebo esta herança. Eu não abro mão da minha herança conquistada na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus. Você pode dizer aí, amém. Glória a Deus. Eu não abro mão. Perdoe-me, Senhor, das vezes que eu abri mão dos benefícios, das bênçãos que o Senhor conquistou para mim, que eu conquistei através de Jesus Cristo, pela fé na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus, então. Então, amados, hoje pela manhã, uma amada irmã me perguntou, que está passando a novela da Record, se eu não me engano, é na Record, né? Que é sobre Gênesis. Aí me perguntaram se eu estava assistindo. Eu disse, não estou assistindo. Eventualmente eu vejo alguma coisa, mas vou contar para vocês que não vi nada, né? Até porque o meu espírito, a minha alma está muito... sabe quando a gente faz jejum, que tu fica assim antenado, vamos dizer assim, está em alerta. Então, quando eu estou em alerta, eu assisto as notícias, vejo isso, vejo aquilo, mas o meu espírito está alerta. Por quê? Porque o Senhor nos mostra as coisas, o Senhor nos mostra o nosso dia de amanhã, o Senhor nos alerta do tempo em que estamos vivendo, o Senhor nos dá estratégias, o Senhor nos guarda, nos livra, amados. Então, eu gosto de estar nesses momentos em alerta. Amém? E aí ela perguntou a velha pergunta que a maioria das pessoas perguntam: com quem Caim casou? Eu tenho que rir, desculpe, queridos, porque a gente já ouviu tantas vezes essas perguntas, não é verdade? E quantas vezes elas foram já respondidas? Parece que acontece que as pessoas esquecem. Então, vamos lembrá-las novamente. Eu lembro que essas perguntas muitas vezes foi feita ao pastor João Carlos. Aí ele disse uma vez para nós que o planeta Terra tinha sido habitado várias vezes, vamos dizer assim, né? Aí alguém vai dizer, mas como? Então vamos abrir lá em Gênesis. Em Gênesis 1, 27, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra.
E eu vou continuar lendo aqui. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis. Então, se sejam férteis, eles se multiplicaram. Encham e subjuguem a terra. Aquilo não está falando de jardim, viu? Está falando de terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o 6º dia. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou o céu, o 7º dia, e o santificou porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. 4. Esta é a história das origens dos céus, da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem. Tá, mas já não tinha feito lá em cima? Formou de novo? Olha a diferença. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então, amados, o primeiro homem nasceu, vamos dizer assim, criou como... eu imagino que pela palavra. Isso é segundo eu por mim próprio, tá? Assim como o Senhor diz que haja animais, que haja isso, que haja aquilo, dá essa impressão. Só que tem um diferencial. Bom, aqui no capítulo 2, versículo 7, diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, um ser vivente, então significa que ele teve o espírito. Tinha alma e espírito. E aqueles primeiros lá, no capítulo 2, 27, tinham alma, não tinham o espírito. E não foi feito pelas mãos, pelo pó da terra, pelas mãos do Senhor. Amém, amados? Então, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para o lado do leste, e ali colocou o homem que formara. Então aqueles outros homens e mulheres andavam solto pelo planeta. Não tinham um jardim. Mas este homem aqui, em especial, que o Senhor criou do pó da terra e soprou nas suas narinas fôlego de vida, soprou do seu espírito, e Adão tinha alma e espírito, tá? Então, esse homem, o Senhor criou o jardim do Éden. Então, ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore, agradável aos olhos e boa para alimento. E no meio do jardim estavam as duas árvores, estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim. E depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pisson. Ele percorre toda a terra de Avilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o obdélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Assíria é o Tigre.
E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Por quê? Porque aquelas outras mulheres, ou aqueles outros homens não habitavam dentro do jardim, habitavam fora. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto ele dormia, tirou uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. E aí vai. Então, amados, aqui está a explicação, que quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do jardim do Éden. Tanto que até eles serem expulsos, não fala que Adão e Eva tivessem filhos. Fala depois que eles são expulsos, não é verdade? Então, certamente, Caim casou-se com uma dessas mulheres que havia aqui no planeta, queridos. Só que elas não tinham espírito. Só quem tinha o espírito e a alma era Adão e Eva. E é claro que os seus descendentes, a partir de Adão e Eva. Amém, amados? Provavelmente, vamos raciocinar aqui, provavelmente os filhos os netos, vamos dizer assim, os netos de Adão e Eva deveriam ter também, certamente, alma e espírito, porque o Senhor Deus soprou sobre as narinas de Adão, a partir das narinas, em Eva ele não soprou, porque ela foi feito da costela. Então, na costela junto vinha o DNA de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus, porque nós temos o DNA do Senhor. Amém? Então, eu acho que ficou claro. Eu lembrei de falar disso aqui pelo fato de que as pessoas estão voltando novamente por causa dessa novela, né? Não esqueçam, amados, que é uma novela. É claro que é baseada na Bíblia, mas ela é floreada, né? Ela é romanceada. Para quê? Para que as pessoas assistam, não é verdade? Mas se esse for o motivo, se isso servir para que as pessoas se convertam, né? Para que as pessoas leiam a Bíblia, ou se interessem pelo manual do fabricante, ela é válido. Amém? Eu lembro quando estava dando, eu acho, aquelas outras novelas, se eu não me engano era Davi, não. Quando eles não tinham saído ainda do Egito ainda, Moisés, os 10 mandamentos, Gente, eu no meu trabalho, até quem nunca não era cristão, não era nada, estava assistindo. E aí eu lembro que comentavam os nomes. Meu Deus, olha o nome, Joquebed, olha o nome disso. E ficava impressionado com aqueles nomes, né? Que para nós até hoje soa nós não estranhamos mais, porque
temos a prática de ler. No início, primeira vez que eu fui ler a Bíblia, realmente, eu pensei, meu Deus, que povo bem criativo. Não é verdade? Mas como todos os nomes, os judeus israelitas sempre deram nomes, todo nome tem um significado. E de preferência que sejam significados positivos, não significados negativos, não é verdade? Bom, queridos, eu gostaria de convidá-los. Mito, vê se alguém escreveu algum testemunho durante esses dias, aí tu me avisa, tá? A abrir em Lucas 21, a partir do capítulo 5. Tem uma irmã só, que acho que é a Elizabeth, que contou um testemunho que ela orou pela luz, pelo menos 100 reais que nem aprendeu contigo e ficou menos 100 reais. Glória a Deus, tem que botar em prática, viu? Funciona, amados, funciona porque todas as coisas nos são sujeitas no nome de Jesus. Amém? Como é o nome da pessoa? Eu acho que é a Elizabeth que contou o testemunho da luz. Bom, queridos, a irmã falou que colocou em prática aquilo que eu falei de orar para que a luz baixe de valor, né, e a gasolina multiplicar, aquelas coisas. Então ela disse que fez e realmente funciona. Funciona sim, com certeza. Com certeza. Agora, não se esqueça do propósito pelo qual você fez a oração, amém? Às vezes a gente diz assim, Senhor, para que eu possa abençoar, para que eu possa isso, aí quando vem a gente esquece. Não podemos esquecer, amém? Vamos cumprir o propósito pelo qual nós falamos, fizemos com o Senhor, amém, amados? Então, Lucas 21, capítulo 5, a partir do versículo 5. Aqui na minha Bíblia diz assim: o sinal do fim dos tempos. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedras. Serão todas derrubadas. E isso já aconteceu, amados. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Olha, a gente poderia, como se diz, pontuar aqui na história, né? Desde do ano 1 até os dias de hoje, que praticamente isso tudo já aconteceu. Em cada década, em cada século, com mais intensidade, com menos intensidade, né? Mais intensidade numa área, menos em outra. Mas aqui fala, amados, que tudo isso, pelo que dá para entender, estará acontecendo juntamente, não apenas eventualmente. 12. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender.
Pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. E perseverando que vocês obterão a vida. Perseverando no quê, queridos? Perseverando na fé, perseverando na palavra, perseverando nos ensinamentos de Jesus. 20. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. No ano 70 da era cristã, isso aconteceu. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem na cidade saiam. E os que estiverem no campo não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Contra este povo. Amados, eu lembro que o pastor João Carlos, quando ele morreu, esteve com o Senhor, ele mostrou que Jesus mostrou para ele 3, 4 anos antes do ano 70, porque o Senhor tinha avisado, o Espírito Santo tinha avisado o seu povo do que ia acontecer em Jerusalém. Diz que as pessoas saindo, né? Uma vendendo as suas propriedades e saindo de Jerusalém. É muito tremendo isso. E os que obedeceram salvaram-se, né? O Senhor os guardou e os livrou. Então, haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiro para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Isso, amados, ainda está acontecendo. Jerusalém está sendo pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. O que isso significa? Que agora isso está falando da salvação dos gentios, que até um momento que chegar, né, aquele número determinado, a porta da salvação para os gentios se fechará, queridos, e não há quem abra, porque ela se fecha de dentro para fora. Quem está fora não entra. E quem está dentro também não sai. E nem quer, não é verdade? E aqui diz, até que o tempo deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas na terra. E nas estrelas, na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Olha, que isso já aconteceu, tem acontecido e vai acontecer mais, queridos. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. Os moradores do planeta, queridos. E os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Ele lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Amados,
até o ano 70 do início da era cristã, Deus deixou de oportunidade para os judeus se converterem a Jesus, ao Messias. Muitos se converteram, nós não temos noção do número, né? Mas muito poucos se converteram a Jesus. Então, até aquela geração, toda aquela geração que ouviu as maravilhas, que viu Jesus curando, que viu os cegos vendo, que viram os leprosos serem curados e purificados, que viram Lázaro ressuscitar. Lázaro era uma pessoa muito importante na sua cidade e conhecida. E todo mundo, quando Jesus foi até o túmulo de Lázaro, as pessoas estavam acompanhando. Elas viram quando Jesus ordenou que Lázaro saísse para fora. Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio levitando, todo amarrado com aquelas faixas. E o Senhor diz: desate-os, desenrole-os, desamarre-os, né? Então aquele povo todo viu, aquela geração toda teve a oportunidade, até o ano 70 da era cristã, de meditar, de se arrepender e de se converterem. Mas isso a gente sabe que o que aconteceu foram muito pouco para o que era para acontecer. Eu lhes asseguro, então, que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteceram. E realmente, no ano 70, Jerusalém foi sitiado, foi queimado, foi destruído, não ficou pedra sobre pedras. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Elas irão se cumprir. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, de bebedeiras e ansiedade da vida, e que aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque podem estar derramados, cheios de libertinagem, bêbados, né, de vinho, de bebidas e da ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Que interessante, né? Ele passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. E é interessante, né? Porque o corpo de Cristo foi esmagado naquela cruz, como se esmaga as oliveiras para tirar o óleo, o azeite. Não é verdade, queridos? Isso é impressionante, queridos, é impressionante. Rebalastou yemanas, remasti anderimasti halabai ederimin, recaste halarabastori anderimalaras. Oh, Senhor, bendito seja e louvado seja teu nome, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Não nos permita, Senhor, que nós venhamos nos distrair com as coisas deste mundo, que nós não venhamos nos embriagar, Senhor, de redes sociais, de filmes, de Netflix, de séries e seriados e de tantas outras coisas deste mundo, Senhor, mas que nós possamos nos embriagarmos com o teu Espírito Santo. Amém, amados? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, e agora? Terminou os 21 dias de jejum, mas você pode continuar, queridos. Você agora já pegou o jeito, não é verdade?
Não se esqueçam, queridos, que jejum é jejum. Então, quando você estiver em jejum, façam o jejum de uma forma que você possa jejuar de manhã ou de tarde, né? Para que das 18 horas em diante você possa entregar o seu jejum, principalmente aos casados, né? Por quê? Porque jejum é jejum, não se alimenta a carne. Então, a Bíblia, inclusive, fala que o homem e a mulher não se separem, a não ser para a consagração, e tem uma versão que diz que não passe de 3 dias, né? Então, você pode fazer o seu jejum para se estar cada dia mais aprendendo, matando a carne e alimentando o espírito com a palavra de Deus, com a oração, com a consistência e a firmeza da oração, daquele teu templo de intimidade com o Senhor. E continuem, amados, orando 10 minutos por dia, pela manhã cedo, quando você acorda, já escorrega de joelho da cama, ore em línguas por 10 minutos todos os dias, né? Que vai dar mais ou menos 1 hora por semana, que não é muito, amados, não é muito. E é tranquilo. E a gente inicia o nosso dia com a unção do Espírito Santo nas nossas vidas, sendo renovado. Porque o Senhor tem uma unção nova, tem renovo todos os dias, queridos. Todos os dias. Então, eu e você, nós precisamos fazer a nossa parte. Podemos dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, eis-me aqui. Cumpra-se em mim o teu querer. Derrama, Senhor, da tua unção, a unção do teu Santo Espírito, Senhor, para que eu possa andar em sabedoria, para que eu não venha me confundir, Senhor, que eu não venha dobrar nem 1 milímetro para a direita, nem para a esquerda, mas que eu siga, Senhor, no caminho, porque só há um caminho. Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o caminho, o único caminho que leva ao Pai, ao verdadeiro Pai, ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e de todos os universos. Amém, amados? E a Jesus Cristo, seu único Filho, queridos, não se preocupe, porque quando você pensou em pedir oração, o Senhor já anotou. Porque o Senhor, quando nós pensamos em Jesus, quando nós pensamos em Deus, imediatamente, como nós somos uma célula, uma partícula do seu Espírito, nós temos uma parte de Deus dentro de nós. Então, queridos, imediatamente o Senhor sabe, o Senhor sente o que tu sente, Ele conhece tudo, Senhor. Nos nossos computadores a gente tem memória, né, uma memória interna, memória RAM, lá sei quantas memórias tem. Dispositivos de memória para guardar. Mas o Senhor, amados, Ele conhece todos os nossos dispositivos. Ele conhece todos os nossos os meus, os nossos sentimentos, todas as nossas dúvidas, todas as nossas angústias, todas as fraquezas. Ele conhece. Não há nada oculto aos olhos do Senhor, que é relacionado, não há nada oculto, relacionado com o meu corpo, com a minha alma, com o meu espírito, que não seja de conhecimento do Senhor. Então aproveite disso e diga: Senhor, tu sabes como eu ando. Senhor, tu sabes o quanto me desagrada, Senhor. Tu sabes o quanto eu gostaria de ser diferente, de fazer as coisas diferentes. Me ajuda, Senhor. Me fortalece, Senhor. E eu declaro e eu escolho resistir, me sujeitar a Deus e resistir ao diabo. E declarar em nome de Jesus que eu e minha casa servimos e serviremos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, o de Nazaré. Amém, amados? Então, se você tem algum relato, alguma experiência, eu sugeri essa semana que passou para as pessoas
eu não sei se tem na internet, em e-book grátis, o livro O Poder Secreto do Jejum. É um livro muito edificante, muito bom. Ele conta o testemunho de uma pessoa, né? Mas ele te enche de argumentos na palavra que te fortalecem e que te incentivam para orar e jejuar cada dia mais. Amém, amados? Então, que o próximo passo seja, quem sabe, você orar 7 vezes ao dia, assim como está escrito lá no Salmo 119, versículo 164, 7 vezes ao dia eu te louvo, Senhor. Amém? Que pela manhã você possa orar e apresentar a tua casa, a tua família, os teus irmãos, as tuas angústias, tudo, as tuas dificuldades ao Senhor. E nos outros 6 vezes você possa exaltar o nome do Senhor. Amém? Tem um irmão que falou assim, irmãos, eu tenho dúvida quanto às vacinas, creio que possam me obrigar a tomar no trabalho, estou receoso. Olha, queridos, a questão da vacina, eu até fiquei de perguntar, mas essa semana teve poucos professores. Vamos ver se esse fim de semana eu estou de plantão amanhã. Então eu quero perguntar algumas coisas a respeito, porque, que nem, por exemplo, quando foi liberado a Coronavac, lá que o Instituto Butantan fez, né? Em subsídio com a China, me chamou a atenção que no meu trabalho, por exemplo, trabalho no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, foi feito teve os testes com a da Oxford. E aí eu estava comentando, e foi feito, quando chegou a vacina no Rio Grande do Sul, então foi feito umas vacinas, a técnica que esteve à frente desde o primeiro dia que iniciou a pandemia no hospital, na parte do Covid, e até o dia de hoje, né? Então ela foi uma das primeiras. Depois teve uma senhorinha de 90 e poucos anos, teve uma representante indígena, e eles fizeram assim, né? Para dar início. Só que a minha pergunta é a seguinte, hoje ainda comentei com os colegas, olha só, é para fazer duas doses. Então você não vai poder fazer uma de um tipo e a segunda dose de outro, não. Tem que fazer pelo menos do mesmo laboratório, da mesma, se fez como é que se diz lá, de Oxford, tem que repetir também. Só que essas aí não chegaram ainda, né? Não estão disponíveis. A única que estava disponível era a Coronavac, que estão aguardando os insumos para dar continuidade, né? Bom, a gente nós vimos muita coisa na internet, vimos eu nunca vi surgirem tanto especialistas, né? Pessoas que nunca estudaram, falando verdades, como muitas coisas científicas sem serem verdade. E eu gostaria também de ter algum esclarecimento maior, mais científico, né? Algum esclarecimento maior dos tipos hoje de vacina. Mas eu tenho uma teoria, segunda eu por mim próprio, que todo vírus é vírus. Vírus não é bactéria. Vírus, se ele é mutante. Pega o exemplo do vírus da gripe. O vírus da gripe, quando ela virou uma pandemia, lá em 2018, né, se não me engano, quando iniciou a gripe espanhola, 2018 não, 1918, desculpe, queridos, ela foi contaminando, matou muita gente, até, na época não tinha vacina, até o momento que, raro as pessoas, hoje não são muitas, são raras as pessoas que morrem por gripe. Por quê? Porque praticamente quase toda a população já esteve em contato com gripe, já teve algum tipo de gripe, né? E só que todo ano eles fazem vacinas, né?
Eu nunca tomei vacina da gripe, porque para mim a gripe, o vírus é mutante. Então, se tem alguém na casa gripado, o outro que pegou gripe dele já não é mais o mesmo vírus, tem característica, mas já é diferente, não é verdade? E assim vai. Então, eu sempre penso que segunda eu por mim própria, eu acho que você pode estar com o teu organismo muito bem, se cuidar, né? Este ano, certamente, algumas pessoas tiveram alguns sintomas de gripe muito forte, ao ponto de que todo mundo que teve sintomas gripais foi coletado para Covid, porque tinham características parecidas, né? Muitas pessoas pensavam que estavam com Covid e não estavam, e outras que pensavam que estavam com gripe e estavam com Covid. Bom, tem toda uma... No Brasil, amados, nós não somos obrigados a tomar a vacina, mas tem todo como é que se diz, um parecer, né? Aí, se eu não me engano, é do Supremo, que fala que tu não vai ser obrigado, mas tu pode ser, vamos dizer assim, prejudicado em algumas coisas. Eu não sei o quanto que isso está claro a respeito ainda. Eu, por exemplo, trabalho na área de saúde e nós somos, essas vacinas que vieram, eles deram prioridade ao pessoal que trabalhou direto. Eu trabalho em UTI, NEL, então eu não trabalho. Nós pegamos bebês que nasceram de mães com Covid. Então, os bebês ficavam isolados e se faziam os exames, repetia os exames novamente. E, graças a Deus, a gente não teve nenhum bebê conosco que tenha positivado, que tenha a mãe com Covid, que tenha passado Covid para os recém-nascidos. Não tivemos nenhum caso. Então, isso foi muito interessante. E também não recebemos até agora, né? Mas a gente sabe que já tem relatos de crianças com Covid, bebês com Covid, crianças menores com Covid, que desenvolveram sintomas bem fortes de Covid. Então, precisamos realmente cuidar. Outro exemplo de vírus, amados, é o vírus da AIDS. A AIDS é um vírus e não tem cura, né? Não tem cura. O que diminui, o que diminui na realidade é a carga viral. Na realidade, a AIDS é o quê? É a doença causada pelo HIV, que é o nome do vírus da AIDS. Então, hoje, no Brasil, pelo menos, existem as medicações, os retrovirais, todos são distribuídos. Inclusive, a gente já tem conhecimento várias vezes de mães que contraíram, descobriram na gravidez que eram soropositivos, que tomaram e fizeram todos o coquetel durante toda a gravidez. Aí, quando a criança nasce, ela imediatamente interna para fazer as medicações na veia, depois elas vão para casa tomando as medicações e elas são acompanhadas e muitas delas negativam, zeram a carga viral aos 4, 5, 6 anos. Mas hoje em dia, nós estamos com uma outra realidade, que já não se tem mais campanha, né, de prevenção a HIV, diminuiu muito, e um número muito grande, amados, gigante de jovens, adolescentes, né, grávidas, que descobrem o HIV na gestação, e às vezes ainda junto mais uma como é que se chama? Sífilis. Então isso está muito chocante, porque de repente os jovens se esqueceram, ou porque a nossa geração foi a geração que mais ouviu sobre as campanhas de prevenção contra HIV, e as gerações dos adolescentes praticamente quase não ouviram, né?
e eu acho, ou é a geração do que acha que nada a ver, isso é tudo bobagem, né? Então a gente tem visto os bebês nascendo contaminados que não precisavam, né? E agora o Covid-19, mas que uma pneumonia, parece uma pneumonia, mas que causa coisas, e conforme a cepa, são danos muito terríveis à saúde. Às vezes para o resto da vida, né? Porque até agora, como é tudo recente, a gente tem pessoas que têm muitas sequelas, a tal da fadiga constante, crônica, que, né, depois de 6 meses já está se considerando crônico. Eu tenho uma colega que ela disse assim, que ela está saindo de casa e ela se lembra, será que eu desliguei a chaleira? Será que eu apaguei a luz? E ela volta. Ela disse, eu não tinha isso. Imagina uma pessoa jovem, muito mais jovem do que eu. Né? E cansaço extremo, desânimo, muito sono, afadigados. E principalmente pessoas que têm algum tipo de doença já, né? Diabetes, pessoas que têm problemas de tireoide, várias doenças, né? Então elas sofrem mais, porque esse vírus, ele é meio, vamos dizer assim, que ele é bem oportunista, né? Porque ele atinge os órgãos, é um bombardeio nos órgãos, talvez celulares, células que não estão tão bem assim. Então, queridos, realmente que Deus nos guarde e nos livre. Bom, o que dá para estudar é ver a forma como foi desenvolvida as vacinas. São algumas variações, né? Eu sei que a Coronavac, por exemplo, foi que a gente deu mais uma estudada, ela foi dos métodos mais tradicionais, né? E foi desenvolvida aqui com insumos chineses, mas foi feita aqui no Butantan e no Brasil. E o Butantan tem larga experiência, queridos, larga experiências sobre vacinas. Inclusive, quem foi um brasileiro, se eu não me engano, foi um brasileiro que conseguiu isolar, eu não lembro agora a palavra correta para dizer, do vírus do HIV, queridos. Então, o que nós temos que fazer? Nós precisamos... Isso, a primeira vez no mundo foi um brasileiro que isolou o vírus do HIV. Então, nós temos um potencial científico nesta área muito grande e de larga experiência, né? Então, o que a gente realmente tem que somar, né? Somar e ver o que é importante, o que é importante para você. E se você tiver que ser obrigado a fazer, a gente não pode esquecer aquela passagem que diz, né? Se comeres ou tomares veneno, alguma coisa venenosa, se fores picado por algum bicho peçonhento, né? Que mal nenhum lhe faça. Em nome de Jesus, amém? Só que as vacinas, que nem, por exemplo, não significa que quem fizer a vacina não vai mais precisar usar máscara, não vai mais precisar ter higiene, ter distanciamento social. Não é verdade. Vai ter que continuar usando máscara, tendo higiene, uma higiene mais extrema e tendo distanciamento social. Por quê? Porque é como uma gripe, vamos dizer assim, como se fosse, mas não é, amados. Lembre-se disso. Não é uma gripe, certo? Dependendo da cepa, dependendo do estado que a pessoa está, dependendo como é que estão as vitaminas D dela, como é que está o sistema imunológico, se ela está com anemia, se não está, se ela tem algum tipo de doença ou não. Tudo depende do organismo. Há pessoas que se escapam da morte por extremo milagre. E outras passam como se fosse... outras não têm sintomas. Outras passam como se fosse como é que se diz? Uma gripe forte, né? Mas não esqueçam que é vírus.
E, inclusive, no início da pandemia se achava que, inclusive se afirmavam, né, que tu pegou uma vez, não pegava mais. Não é verdade. Temos vários colegas que já pegaram no início da pandemia e pegaram agora no final de novo. E também muitos ficaram, porque pegaram cepas diferentes, ficaram bem pior do que a primeira vez. Então, amados, todo cuidado é pouco. Agora, realmente nós precisamos ter tranquilidade no coração. Oi? Estão perguntando se tu acha que vamos usar máscara por muito tempo. Acho, com certeza. No mínimo, toda a pandemia, amados, toda a pandemia, vamos falar aqui da gripe, tá? Históricas, que a gente não é uma coisa muito comum para nós, né? Então, para nós só estudamos sobre isso e agora estamos vivendo uma pandemia. Então, no mínimo, uns 3 anos. Porque o primeiro ano da gripe matou muita gente. A segunda onda matou mais. E a terceira onda... a segunda foi pior. E a terceira deu uma diminuída, né? Até o momento que raramente são as pessoas hoje que morrem, mas ainda morrem de complicações de gripes, né? H1N1 e as suas variantes, né? São várias variantes. Então, amados, nós realmente precisamos nos cuidar. E eu sempre digo assim, ó, agora nós temos que ter uma etiqueta. Uma etiqueta que significa o quê? Se eu vou na casa do meu vizinho, se eu preciso ir, eu tenho a obrigação e o respeito, né, pela família do meu vizinho, de ir na casa dele usando usando máscaras. E não ficar lá falando em cima do cangote do vizinho, da vizinha. Precisa, né, ter um distanciamento, assim. E se a gente, aqui no sul, a gente toma muito chimarrão, agora a gente, quando vai tomar um chimarrão com o vizinho, a gente tem um distanciamento e cada um com a sua cuia. Não dividimos mais as cuias, somente a água na térmica. Então, queridos, realmente, eu creio que isso vai longe ainda, viu? Vai bem longe. A previsão dos cientistas são mais 2 anos. Mais 2 anos, né? Que vai dar 3 anos e alguma coisa. E realmente, provavelmente, a partir de agora, todos os anos, que nem, por exemplo, essas 2 cepas diferenciadas, a que está no Reino Unido e a que está em Manaus. As vacinas que estão aí foram para a primeira cepa. Não foi desenvolvida nenhuma vacina para a segunda cepa, não é verdade? Ou terceira, quarta, quinta, seja lá o que for, né? Que ainda está por vir. Ontem me chamou a atenção, e eu sempre falei isso desde o princípio, desde o início, que deveríamos usar as máscaras, as 95, aquelas para gases e pó, que elas são mais fortes. E vocês viram, ontem ainda deu nas notícias que na Alemanha está proibido que se usem máscaras de tecido, porque elas não funcionam, elas funcionam muito pouco. Que para essa segunda cepa, que é muito agressiva, elas não têm, como é que se diz, não tem proteção adequada. Então, aí eu fico pensando, né? Eu sempre disse isso, sempre falei aqui em casa, falei para os meus irmãos, sempre, em cada oportunidade eu sempre falo isso. Então, queridos, nós realmente, aí tu vai dizer assim, tá, mas e agora o que eu vou fazer? Vai lá e compra uma, é baratinho, não custa caro. Amados, a M95, eu paguei acho que 3. Pega uma das ali, pega uma daquelas branca ali, aquela da esquerda, e uma outra azul ali. Amados, tu vai na ferragem, tá? E pede assim, eu quero aquela mais forte que tu tem e azul. Que vocês têm, não pode ter aquela coisa de respiratória aqui, tá? Tem que ser, não pode ter aquele, deixa eu mostrar aqui. Esta aqui, amados, não sei se consegue pegar lá. Esta aqui é uma das que a gente usa, um dos tipos que a gente usa.
quando tem pacientes com Covid ou suspeita de Covid. Ela tem não sei quantas camadas, ela é uma M95, né? E além dela, a gente coloca por fora aquela outra lá aquela que a gente chama hospital, que os médicos usam, aquela de amarrar, por cima. Né? E eu ainda botava mais uma outra por dentro. Então, essa aqui é uma 92, não é uma 95. Ah, não, é 95. Ó, elas têm umas 3, 4 camadas. E que nem eu disse para minha filha, disse assim, olha, compra para que use no mínimo uma por semana. E jogue fora. E ela pagou quanto? 4, 7 mil? Eu cheguei a pagar R$3 e pouco, R$4. Elas não são caras. Né? Daí tu calcula lá. Vamos dizer que seja R$5. Tu vai usar um mês tem mais ou menos 4 semanas. Você vai usar 4. Vai gastar R$20. A tua vida vale muito mais do que R$20 por mês, certo? E se você for... o irmão está falando que essa azul é de pintor de parede. Mas é bom usar aquela para gases e pó. É uma mais forte, amados. Quando a gente comprou essa aqui, eram as únicas que a gente estava conseguindo comprar, porque tu não encontrava mais. Né? Agora a gente... Não, mas aquelas tem outras, tem várias assim. Então, compre mais fortes, né? E principalmente, queridos, quando tu vai a mercado, quando tu vai em local que é obrigado a ir, principalmente a mercado, né? Porque todo mundo bota a mão em todas as coisas, né? Tem gente que lava a mão, tem gente que não lava a mão, tem gente que só lava a mão quando tu chega lá, eles dão aquela borrifada do álcool gel na tua mão, né? Tem gente que não tem o hábito de lavar a mão. Mas glória a Deus que agora nós estamos desenvolvendo este excelente hábito de lavar as mãos muitas vezes. Depende das descartáveis, queridos. Porque todas elas, a princípio, são descartáveis, né? Só que se tu usar uma descartável simples, tu vai ter que botar uma outra, porque ela é muito fina. Porque se fosse adequada, a gente não precisaria usar uma com tudo, uma com tudo isso aqui. Agora nós usamos direto a M95. Direto, com Covid, sem Covid, usa-se direto, e mais o face shield, aquele, como se diz, a proteção lá do soldador. A gente usa todos os dias isso. E a cada 7 dias a gente pode trocar, né? Por isso que eu digo que trocar uma por semana ela é segura, né? Aquelas descartáveis, amados, elas só têm duração para 4 horas e tu não pode falar muito, porque se tu falar, tu vai molhar ela, e com o gás carbônico que sai do nariz quente, ela abre os poros, então quer dizer que ela não tem muita proteção, praticamente quase nada, né? Tanto que a gente usa ela por cima da outra, simplesmente assim, para não sujar, entre aspas, né? Mas elas não têm muita proteção, não. Então, Ele perguntou assim, como faz quando chega em casa com essa máscara azul aí? A parte de fora fica contaminada. Vocês colocam outra por cima? Olha, assim, ó. O certo, queridos, é você ter lá um saquinho, né? Quando tu sai assim. A orientação sempre é para que você só ajuste assim, ó, tu só coloque aqui. E quando tu estiver fora de casa, não fica colocando a mão na máscara. Porque daí, se você colocar a mão num negócio lá e coloca a mão na máscara, tu já está contaminando a máscara. Então, lembre-se, não toque na máscara. Aí quando tu chega em casa, tu pega por aqui, ó, tira e bota dentro de um saquinho, né? E depois você usa novamente durante uma semana. Ou deixa airando, né?
Nós ali em casa, não dá para mostrar agora, mas é até engraçado. O local ali onde a gente coloca as chaves, ali tem as máscaras de todo mundo. Tem um saquinho que é só máscaras que já foram lavadas, estão fechadinhas, estão limpinhas. Se algum irmão vir aqui em casa e não tiver máscara, a gente tem máscara ali para ele para usar, né? E as outras máscaras são penduradas ali. O certo, as de tecido, que elas têm no mínimo 3 camadas, porque 1, 2, e aquelas de parece um elastano, umas que são boas de usar, que estica, aquilo não serve para nada, viu? Lembre-se disso. Porque elas alargando, não adianta nada. Certo, queridos? Então, assim, ó, nós precisamos realmente estar atentos. A gente sabe que isso tudo que nós estamos passando hoje está escrito, né? Tudo está escrito, tudo está escrito, queridos. Então nós temos que fazer a nossa parte, confiar no Senhor, mas não é porque eu tenho o Senhor, não é porque eu sou cristã, não é porque o Senhor disse que está escrito que o sangue de Jesus nos lava e nos limpa de todo mal, que eu não vou usar máscara, que eu vou que eu vou estar em aglomeração e não vou manter o distanciamento, não. Nós precisamos cuidar, queridos, porque se Deus avisou antes, e Ele nos avisou 5 anos antes, então, para que Ele avisou? Assim como Ele avisou aqui, né? Avisou que aqui as pedras do templo não ficariam nenhuma, não ficariam pedras sobre pedras, né? Aí eles perguntam, mas quando isso acontecer, vai acontecer, não passará essa geração? Então quer dizer que há 5 anos atrás o Senhor nos avisou disso tudo. E eu me lembro na época que eu pensei, meu Deus, o que será que vai acontecer? E eu lembro também que no ano da Olimpíada, que foi no ano 2014? 16, né? Que eu lembro que o vovô disse, a próxima não haverá. E eu fiquei pensando, que será que vai acontecer que não vai ter a Olimpíadas? Fiquei pensando, será que vai ser alguma guerra? E a gente ficou pensando. E logo nós já descobrimos, amados, uma pandemia, uma epidemia, uma doença, uma praga, né? Então, queridos, realmente nós precisamos nos cuidar, nos guardar, né? E também, queridos, precisamos nos indignarmos, cobrar dos governos, né? Porque nós pagamos impostos bem caros. O Brasil é o país que mais paga imposto. Então nós precisamos pedir, solicitar para que as pessoas tenham acesso à saúde, que não venham acontecer como está acontecendo ainda na Amazonas, das pessoas morrerem pela falta de oxigênio. Isso, agora é no Pará. A minha pergunta é, cadê os hospitais de campanha? Uma pandemia, tu não desmonta um hospital de campanha antes que a pandemia tenha acabado. Não existe pandemia que dure 1 ano, dure 6 meses, não. Ela dura de 2, 3, talvez até mais anos, queridos. Então, nós precisamos, não podemos aceitar essas coisas. Temos que insistir, né? Você votou em qual foi o seu deputado, o seu presidente, o seu governador, né? Manda uma cartinha, seu prefeito. Seu prefeito, estou com meus impostos tudo em dia, né? Mas gostaria de ver de saber qual é o prognóstico da saúde da minha cidade, do meu estado, da nação brasileira, né? A N95 não pode ser lavada, estão perguntando. Não. N95, elas são descartáveis, queridos. Depois de uma semana, tu pode jogar fora. Elas não são lavadas. Não podem ser lavadas, senão elas perdem como é que se diz? Elas perdem o propósito, porque senão essas abre, dilacera, embola os produtos, porque elas têm umas 3, 4 partes.
que não são tecidos, né? Que nem essa aqui, não dá para mim abrir, mas tem 1, 2, 3, 4, são 5. Eu enxerguei aqui 5 camadas e não é tecido, então não dá para lavar. Amém, amados? Então, que nós como se diz, nos apoiemos no Senhor, nos fortalecemos nele, mas precisamos estar atentos. A gente tem lembrado muito quando o pastor João Carlos dizia: o crente não é burro nem ignorante, certo? Aquele que não tem sabedoria, peça que o Senhor a dá de graça. Então, literalmente, nós pedimos sabedoria do Senhor, entendimento, discernimento, né? Que Ele nos revele aquilo que está no oculto, porque Ele fala, Ele não deixa o seu povo andar por estradas e por caminhos escuros. Não. Ainda que nós vamos passar por um vale de sombra de morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco, certo? Ele nos conduz, diz, para a direita, para a esquerda, pare, retroceda, não avance, né? O Senhor faz isso, amados. Então, que Jesus ricamente possa estar te abençoando, que todo pedido de oração, quando tu pensou em pedir a oração, já foi anotado, porque Deus é um Deus, nós servimos a um Deus poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todos os lugares, Ele vê a todos nós, Ele vê todo o universo, os universos. Então, amados, esse é um Deus poderoso, glória a Deus, amém? Então, queridos, que você possa estar meditando, ruminando as palavras que nós falamos aqui hoje, né? Você possa estar lá: Senhor, me mostra isso, Senhor, me dá entendimento, Senhor, nós não queremos ser enganados, Senhor. Então, queridos, fiquem firmes no Senhor e na sua promessa, nas suas palavras, porque como lemos aqui, passa os céus, passa a terra, mas as minhas palavras não passarão, elas irão se cumprir. Então que as promessas do Senhor sobre a minha vida, a minha família, as nossas vidas, nossos familiares, os nossos irmãos se cumpram em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Você pode dizer: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim o teu querer. Amém? Então, que Jesus ricamente abençoe a todos, que tenham um fim de semana abençoado. Aqueles que vão fazer o Enem, que Jesus os guarde, coloque uma redoma de fogo flamejante, que nenhum vírus chegue até cada um de vocês, que caia na prova aquilo que está na ponta da língua, que o Espírito Santo de Deus traga à memória aquilo que você estudou, né? Outros que vão prestar outros tipos de prova, que o Senhor faça o mesmo. E não se esqueçam do Senhor, amém? De testemunhar as bênçãos do Senhor. Então, que Jesus ricamente te abençoe cada dia mais, amados. Fiquem na paz, boa noite a todos e tenham todos um fim de semana abençoado no nome de Jesus. Amém? Boa noite a todos.